Irmãos, abramos na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio de muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova os nossos corações. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos dóceis entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Vamos orar. Senhor, entregamos nas Tuas mãos essas palavras lidas, a Tua palavra. Ajuda-nos a compreendê-las. Ajuda-nos a ver o significado espiritual delas e aplica-as à nossa vida e ao nosso serviço. Assim te pedimos. Em Teu nome. Amém. Irmãos, vamos usar o tempo que temos diligentemente em função do check-out que precisará ser feito aí em tempo oportuno, e vamos destacar nesses 12 versículos 6 pares. Nós vamos 2 a 2. A cada 2 versículos nós veremos um modelo do serviço de Paulo. 6 aspectos do serviço de Paulo, que são de extremo interesse para a nossa vida de serviço ao nosso amado Senhor. Como nós já falamos, ele se declara esse que é o modelo de todos os que hão de crer nele. Antes de abordarmos os 6 itens, uma introdução rápida. Quando Paulo estava falando com os anciãos presbíteros de Éfeso, em Mileto, Atos 20, ele diz algo ali naquela narrativa que, mais uma vez, precisa ser escrito fundo nos nossos corações. Atos 20, verso 24, depois de já descrever algo da sua vida e serviço entre eles, vós bem sabeis, mais ou menos como ele fez aos Tessalonicenses, que durante 3 anos eu não cessei de admoestar a cada um com lágrimas e de casa em casa e publicamente. Assim ele começa o texto aí de Atos 20, 17 em diante. Quando chega no verso 24, ouça com atenção, ele diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Essa frase. De novo. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete minha carreira e o serviço e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, esse versículo resume a vida e o serviço de Paulo. Quanto à vida dele, em nada a considero preciosa para que eu a viva.
viver para mim, pelos meus interesses, o que eu quero, o que eu gosto, meus prazeres, meus sentimentos, minhas coisas, meu sustento, comer, beber, vestir. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Olha a força dessas palavras. Olha como isso é uma espada aguda no nosso coração. Porque todos somos tendentes a viver para nós mesmos. E aí ele vai da vida para o serviço. E mostra que a vida só tem sentido para o serviço. Tudo nesse versículo. E ele diz então, contanto que a vida não é preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete minha carreira e o serviço. Nós já vimos um pouco na primeira sessão como que ele foi confrontado com esse seu Senhor e o que ele compreendeu que o Senhor faria nele e através dele, o vaso escolhido. Então, esse é Paulo. Então, queridos irmãos, quando entramos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos ver marcas dessa vida e marcas desse serviço. Então vamos lá, versículos 2 a 2. Os 2 primeiros versos. Vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. E a ênfase aqui particular está no verso 2. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio de muita luta. Primeira marca, primeiro aspecto relevante do serviço de Paulo. Nós o chamaremos de uma mente disposta a sofrer. Para colocar de outro modo a mesma coisa. Uma mente disposta a suportar os sofrimentos na linha do serviço ao Senhor. Pedro disse isso também na epístola dele, 1 Pedro 4:1. Ele diz assim: tendo Cristo sofrido na carne, olha a linguagem que Pedro usa aqui, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Irmãos, a carta de Pedro, a primeira epístola, é um escândalo para chamada assim, porque na verdade isso não existe, né? Mas é chamada teologia da prosperidade. Essa teologia não existe, né? Mas assim é chamada. A carta de Pedro é um escândalo para ela. Sabe por quê? Porque Pedro combina duas coisas insustentáveis nessa chamada teologia da prosperidade. Pedro combina na sua epístola, 1 Pedro, 5 capítulos, o tema é sofrimento e glória. Essa combinação insuportável para a chamada teologia da prosperidade. Pedro diz que o sofrimento está no caminho da glória. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Pedro gosta dessa expressão por um pouco na epístola dele. Sabe o que ele chama de por um pouco? Toda a nossa vida humana. É um lapso, por um pouco. Porque, na linguagem de Paulo agora, em Romanos 8, os sofrimentos do presente não são para comparar. Aquela balança que falamos ontem com aqueles 2 pratos. Com a glória por vir a ser revelada em nós. Então Pedro diz, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos deste mesmo pensamento. Ou seja, é uma desonra. Nós, como discípulos do Senhor, não falarmos entre nós sobre o privilégio de sofrermos por Cristo e não seguirmos firmes no caminho do sofrer pelo nome de Cristo. Pedro de novo, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória. Mais um versículo que tem sofrimento e glória juntos. São alguns que fazem isso, e outros no mesmo contexto. Sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Por breve tempo, ou pouco tempo, como falamos de novo, na epístola aí, capítulo 1, verso 6.
por pouco tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E de novo, pouco tempo é a vida toda de um discípulo do Senhor. Para que as provações apurem a vossa fé, que é mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. E isso redunde em louvor, glória, de novo glória, e honra na revelação de Jesus Cristo. E aí, na sequência desse verso, 1 Pedro 1,6, ele segue ali, verso 7, verso 8, ele vai nos dizer, em outras palavras, por que nós teríamos tanta dificuldade com o sofrimento. E sabe qual é? Por ver pouco a Cristo. Porque ele vai dizer que essa fé apurada pelo fogo, que redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais. Em quem, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível, e mais uma vez ele vai usar a palavra, e cheia de glória. Você vê, irmão? Então a nossa dificuldade com esse tópico, uma mente disposta ao sofrimento nos caminhos dos interesses do Senhor, nossa dificuldade está aí. Se nós vivemos a face do Cordeiro que foi morto, então nós somos seguidores do Cordeiro em tudo o que isso possa implicar. E como Pedro e João diante do Sinédrio, consideravam-se honrados de sofrer afrontas por esse nome. Então, esse era Paulo também. Então ele diz, apesar de maltratados, ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus. Irmão, se nós não tivermos uma mente disposta à oposição, a injúrias, a incompreensões, a insultos que seja, a afrontas até, sabe uma das coisas, no meio de tudo que já nominei aqui, que talvez mais nos doa, no sentido de alma, ainda não é nada do que foi dito aqui, nessas palavras, embora elas tenham já implicações sérias. Mas uma outra aqui, indiferença. Quando outros deixam simplesmente de nos considerar, porque parece que os caminhos que estamos seguindo para eles são caminhos obtusos, eles não conseguem entender. Acho que está meio louco, meio fanatizado, meio esquisito, né? Nós cristãos, definitivamente, não somos fanáticos. Nós somos fiéis àquilo que o Senhor tem nos dado, na medida da luz que cada um de nós tem, ou deveríamos ser. Isso não é fanatismo, isso é fidelidade. Então, amados irmãos, se não temos uma mente disposta ao sofrimento pelo nome de Cristo, nós não podemos seguir com o Senhor. Nem no caminho da vida cristã e nem no caminho do serviço cristão. Nós vamos negociar de uma maneira ou de outra. Então está aí uma marca importante da vida de Paulo. E graças ao Senhor podemos já gastar uma primeira sessão para ver a beleza da vida desse homem. O blasfemo, nunca se esqueça. Aquele que sabe o que ele é, ou foi. O irreverente, o perseguidor dos caminhos do Senhor, mas agora aplastado pelas benditas mãos que foram colocadas sobre ele, determinadas a forjar um vaso de honra, santificado e útil ao seu possuidor e preparado para toda boa obra. Esse foi Paulo. Então ele está fazendo questão de lembrar os Tessalonicenses que ele tem sim uma mente totalmente disposta a sofrer o que for necessário pelos caminhos dos interesses do seu Senhor. Ele dá esse testemunho aos Tessalonicenses. E quanto a nós? Então que o Senhor nos ajude na compreensão desse primeiro elemento tão importante, mente disposta a sofrer. Segundo elemento, versos 3 e 4. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Essa palavra dolo aqui é muito interessante. Ela sugere, a ideia da palavra sugere um anzol que é colocado em uma isca. Claro que a finalidade do que é posto ali no anzol é atrair a presa, né? Então essa foi a linguagem que Paulo usa. Ele diz, a minha pregação não é
anzol, não é isca, para atrair pessoas com segundas intenções. Então ele diz: minha linguagem não se baseia em dolo. Aqui não há artimanhas, aqui não há armadilhas, aqui não há isca para atrair presas. E ele diz: Deus é testemunha. Como nós vamos chamar essa segunda marca aí? Aprovado por Deus. Irmãos, essa foi uma marca penetrante da vida e do serviço de Paulo. E tem que ser na nossa. Você sabe que entre as saudações de Romanos 16, que já foram citadas aqui, uma delas é simples, se não me engano é o verso 10 de Romanos 16. Só uma saudação, que fala tudo sobre um homem, que nunca mais é mencionado também. Paulo diz: saudai a Apeles. Nem sabemos quem foi Apeles. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Uma frase disse tudo sobre esse homem, sobre a vida, a conduta, o estilo de vida, a linguagem, a conversação, o caráter desse homem chamado Apeles, que ninguém conhece. Paulo conhecia. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Ele vai orientar o seu filho, amado Timóteo, e vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui chamando a atenção: apresentar-te a Deus aprovado. Queridos irmãos, quando nós falávamos um pouco sobre o Getsêmani, esse ponto aí é o grande segredo. Toda a ânsia do coração do Verbo encarnado, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, era uma só. Em todo o seu caminho, em todo o seu pensamento, em toda a sua vontade, em todas as suas decisões, em tudo que ele era, ele tinha um alvo. E o alvo era ser aprovado pelo seu Deus. Ele podia ter face de rejeição de muitos, e ele teve. Face de desaprovação, face de ira, oposição, como já falamos. Mas ele não poderia perder de vista aquela face, de que ele sabe, de que o confirmaria como estando no caminho do agrado e da satisfação do coração do seu Pai, aprovado por Deus. O que Pedro tem a dizer sobre ele no Pentecostes, quando está pregando? Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Então Paulo está usando aqui a mesma palavra, você viu? Verso 4. O segundo par então, versos 3 e 4. Pelo contrário, então primeiro ele diz: nossa exortação, nossa pregação, não procede de um engano, de uma impureza e nem uma armadilha, isca, dolo, anzol, atrair presas. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus. Irmãos, aí tem que estar o nosso coração. Não é o quanto as pessoas nos dão tapinha nas costas e nos dizem: você é uma bênção. Tome cuidado, irmão. Porque a nossa carne é adepta a essa voz. A jornada cristã funciona assim: quanto mais nós genuinamente estamos avançando com o Senhor, e é avanço real, luz, graça, entendimento, conhecimento espiritual, intimidade com Deus, devoção, tudo isso junto. Estamos avançando com o Senhor. Tem outro que vai a par e passo conosco. Nunca se esqueça isso. E esse companheiro se chama a soberba. A soberba. E ela vai junto conosco e irá até que o Senhor venha, ou até que partamos para Ele. O que ela está fazendo aqui, andando junto conosco? Ela está tentando, e tentando, e tentando, em todo o tempo. Ela não vai desistir de que o nosso coração se abra para ouvir a voz dela. E a voz dela é assim: você está crescendo. Você está se tornando mais útil nas mãos do seu Senhor. Você está recebendo mais reconhecimento, aprovação, louvores. O seu ministério está sendo ampliado.
Compreende? Sempre, sempre é a voz da soberba. O Espírito Santo nunca diz isso. O Espírito Santo sempre diz: mantenha-se no lugar mais baixo. O Espírito Santo sempre diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. O Espírito Santo sempre diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ele sempre diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quando João descreve a Babilônia em Apocalipse 18, a apóstata, a prostituta, que você conhece de Apocalipse 18, a religião apóstata, sabe o que João diz dela? Sabe qual é a voz dela? Estou assentada como rainha. Viúva eu não sou. E pranto, choro, lágrimas, nunca hei de ver. Esse é o espírito que permeia a religiosidade apóstata, afastada do Senhor. O que a igreja diz, a igreja do Senhor? Estou assentada como serva aos pés do Senhor, não como rainha. Viúva eu sou. E pranto eu sempre hei de ver. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Por que viúva eu sou? Quando o Senhor Jesus ressurreto, depois de 10 aparições, testemunhando sua ressurreição, ele é ascenso ao céu de Betânia, no Monte das Oliveiras, e aqueles discípulos estavam ali está João. E quando aquela nuvem do céu encobre o Senhor da visão dos seus discípulos, sabe o que João tem para nos dizer? Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que está acontecendo com João? Quando a nuvem do céu encobriu o Senhor dos olhos de João, imediatamente o coração de João se tornou o coração de uma viúva. O que ele espera agora? Ver o seu Senhor face a face. O que ele tem a dizer na sua epístola? Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, queridos, amados irmãos, a igreja vive como viúva na terra, porque nós não temos aqui o nosso Senhor. Nós vivemos literalmente em um monte de lixo. Sabe, irmão, o Senhor usa tantas coisas estranhas para falar ao nosso coração. Me permita compartilhar algo simples com você. Há meses atrás, o ano passado, eu estava vendo uma reportagem sobre a terrível guerra na Síria. Mais de 250 mil mortos até agora. E uma imagem não saiu mais da minha memória. E a imagem era de um resultado de uma cena de bombardeio. E nessa cena havia uma coluna que caiu, estava então toda enfumaçada nas cinzas. Nessa coluna estava sentado um menino. Não deveria ter 10 anos de idade. 8 a 10 anos de idade. Assentado, desolado. Assentado na coluna, cabisbaixo, com o bracinho cruzado assim, olhando para baixo. E o seu companheiro, talvez seu irmão, talvez um amigo, ele batia as mãos nas pernas, assim, como que falando algo para o seu companheiro, como que dizendo: o que está acontecendo? E clamando para o seu companheirozinho. 2 meninos. Nós vivemos em um monte de lixo. Moral, espiritual, relacional. Qual será que é o coração do Senhor vendo a sua noiva em um monte de lixo? Não ameis o mundo. O mundo não tem nada para nos oferecer. Tudo que há no mundo, concupiscência. Sabe o que significa concupiscência? O mundo é sedutor.
Mas Cristo é amável. O sedutor é violento. Ele é um caçador. Ele não ama ninguém. Ele só ama a si mesmo. E ele busca presas. Porque ele é sedutor. Cristo não é sedutor. Cristo é amável. Mas o mundo é sedutor. Então, amados irmãos, onde tem estado o nosso coração? Será que temos consciência que tudo o que há no mundo está debaixo do juízo de Deus? E é uma questão de tempo até que tudo vire cinzas e a noiva seja levada até o trono. Onde está o nosso coração? Fomos aprovados por Deus. Que o Senhor encontre lugar para implantar esse espírito e esse coração em nós. Viúva eu sou. Cada um de nós tem que poder dizer isso. Porque meu Senhor não está aqui. Quando nós partimos o pão todas as semanas, nós temos uma mesa no deserto. Salmo 78, a linguagem do povo de Israel. Acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? E foi essa a provisão que Ele nos deu, na sua mesa. Quando Ele diz, façam em memória de mim, façam uma ordem, a mesa do Senhor. Sabe o que Ele quer nos dar nesse tempo? Um senso íntimo e espiritual renovado a cada partir do pão, que Ele é nosso e nós somos dele. Estamos jornadeando no monte de lixo, mas Ele é nosso e nós somos dele. E breve vem o tempo em que Ele virá e varrerá todo o lixo e recolherá o seu trigo no celeiro. É esse o tempo que nós aguardamos. Por isso, Maranata, vem, Senhor Jesus. Então, amados irmãos, que o Senhor guarde o nosso coração nessas veredas tão desafiadoras que nós vivemos. Guarde-nos mesmo. Guarde-nos nos aspectos do serviço. Guarde-nos do mundanismo na igreja. Guarde-nos de iniciativas humanas, carnalidades, projetos. Que o Senhor encontre caminho para guardar um povo simples, que não quer nada que não seja ver seu Senhor de modo cada vez mais claro. E falar dele, comungar com ele, ministrar a ele para os outros. Como aqueles que tomam toalha, bacia e lavam pés. Ponto final. Porque esse é o caminho do serviço. Senhor, nos ajude. Porque, irmãos, me permitam repetir. Antes que nós sejamos arrebatados, nós precisamos arrebatá-lo. Arrebataste-me o coração, diz o noivo para a noiva em Cantares. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares. A noiva é descrita em Cantares como tendo olhos de pomba, simples, ingênuos, focados. A parte de ter sido necessário se cumprir muita coisa antes que o Senhor viesse, inclusive a restauração nacional de Israel, que já se cumpriu há muitos anos. A parte disso, o que o Senhor aguarda para que Ele rompa os céus de novo e volte para nós, é apenas isso. É que haja um remanescente na terra que olha para o céu com olhos de pombas e arrebate o coração do Senhor para que Ele se levante do seu trono, porque Ele está ansioso, porque Ele vê sua noiva em um monte de lixo. Ele aguarda o tempo em que Ele possa romper os céus e terminar com essa cena. O varão que é descrito nos evangelhos com caniço na mão, sendo cuspido, esmurrado e escarnecido,
é descrito no Apocalipse como tendo nas mãos um cetro de ferro, para com ele reger as nações. O varão que é descrito nos evangelhos como tendo uma coroa de espinhos que o feria, é descrito no Apocalipse como tendo uma coroa com muitos diademas. E um nome escrito na coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, é Ele que nós aguardamos. Quando Paulo escreve para os Tessalonicenses, ele usa uma expressão no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, assim: o mesmo Senhor descerá dos céus. Sabe por que ele diz o mesmo Senhor? Porque ele não está diferente, não. É o mesmo que entrou no túmulo. É o mesmo que saiu do túmulo. É o mesmo que disse para Tomé: põe tua mão e veja que sou eu mesmo. O mesmo Senhor descerá dos céus. Para fazer o quê? Para que sejamos arrebatados entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo vai dizer: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Por que nós não fazemos isso frequentemente? Porque o nosso coração está mundanizado. Ou temos esperanças no mundo como o mundo, ou temos esperanças em coisas, digamos, ligadas até a possíveis interesses do Senhor. Minha obra, meu ministério, minhas coisas, o que eu tenho que fazer, isso, mais aquilo, até nas coisas ligadas ao Senhor. Que cuidado nós temos que ter, irmãos. Que cuidado. Há uma distinção muito clara entre o Senhor e as coisas do Senhor. João, quando viu o Senhor no Apocalipse, no capítulo 1, há uma cena ali impressionante do João. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma voz que dizia: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo. Então vi 7 candeeiros de ouro. O que está acontecendo aqui? Por que o Senhor Jesus se apresenta atrás de João? Isso nunca aconteceu com servo nenhum. E não é uma coisa normal. O Senhor vai falar com João, o Senhor se apresenta à frente de João. Por que o Senhor se apresenta atrás de João? E João tem que virar para ver quem falava com ele. Uma voz nas costas. Por quê? João possivelmente serviu a todas as 7 igrejas da Ásia. Inclusive, segundo a tradição, ele partiu para o Senhor em Éfeso. Possivelmente João cuidou de todas aquelas 7 igrejas. Agora ele estava exilado em Patmos. Num dia sem nuvens, de céu limpo, é possível ver a costa da Ásia Menor, Turquia, hoje, de Patmos. Então João estava lá e a sua carga estava na Ásia, naquelas igrejas, e por elas ele intercedia. Era a obra do Senhor, santa, a obra do Senhor, o testemunho do Senhor, as igrejas do Senhor, os 7 candeeiros. E João intercedia e orava, o velho João. Então o Senhor se apresenta atrás dele. O que o Senhor quer dizer? Em outras palavras: João, você vai passar. Seu serviço vai passar. Já está no fim. Mas João, minha obra nunca vai cessar. Outros servos seguirão após você. Eu sou o sumo sacerdote que caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que João viu na terra, 7 igrejas, quando ele olhou para trás, ele viu no céu
Com relação às 7 igrejas, já falamos, o coração de João estava ligado ali. Amém por isso. Mas agora ele vê algo que é um profundo consolo para o seu coração. Ele vê que aquelas 7 igrejas na terra são 7 candeeiros no céu. E estão sendo cuidadas pelo varão que anda no meio delas com uma cinta de ouro à altura do peito. Isso significa o sumo sacerdote, que cuida da luz de cada candeeiro para que não fumegue, não se apague. É isso que ele faz em Apocalipse 2 e 3. Ele escreve para Éfeso, para Esmirna, para Sardes, etc., Tiatira, todas as 7, cuidando da luz do candeeiro para que não se apague, em cada uma delas. Quando João vê essa cena, o assunto terminou para João. Agora ele sabe quem cuida da obra de Deus. Quem cuida da obra de Deus é Deus. Quem cuida do testemunho do Senhor é o Senhor. E João pode descansar na sua medida. Então, amados irmãos, ser aprovado por Deus é a nossa meta. Não é obra, não é serviço. Não é quantidade de pessoas, quantos convertidos, quantas assembleias. Ser aprovado por Deus. Quantas mães foram aprovadas por Deus, criando seus filhinhos só, e mais nada, nos caminhos do Senhor. Graças a Deus por Mônica, mãe de Agostinho. Graças a Deus por Susana, mãe de Wesley, John e Charles Wesley. Pérolas preciosas, ocultas, simples, enfornadas nas suas casas. Mulheres aprovadas por Deus. Então Paulo vai nos mostrar aqui essa segunda marca. Fomos aprovados por Deus, a ponto dele nos confiar o Evangelho. E então falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o coração. O próximo par de versos, 5 e 6. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Ah, queridos irmãos, que o Senhor nos guarde dessas coisas. Tratarmos irmãos no corpo de Cristo com deferência porque há interesses pessoais nessa relação. Isso é bajulação. Isso é detestável ao Espírito Santo. E nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós e nem de outros. Terceiro par de versos que estamos. E vamos destacar essa marca aqui com o nome de não buscar glória pessoal. Irmãos, esse é um imenso desafio para todos nós. Quando em João 12, o Senhor recebe a notícia de que os gregos querem vê-lo, por Filipe e André, aquilo foi uma empolgação inimaginável. Porque imagina, os dois eram discípulos do Senhor. Quem está procurando o Senhor agora extrapolou os limites de Jerusalém. São os gregos, o berço da sabedoria, a civilização. Os gregos querem te ver, mestre. Nós podemos imaginar que o Filipe estava taquicárdico quando deu essa notícia para o Senhor. E o Senhor dá uma resposta assim: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Imagina eles ouvindo isso do Senhor. É uma confirmação. Ele vai falar com os gregos. E os gregos vão ver o que é sabedoria. Eles vão ver que o Sócratesinho é desse tamanho. E os outros na fila. Agora eles vão ver o mestre. Agora é a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Foi a resposta do Senhor para eles. Só que ele não parou aí. Ele segue assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Que palavra é essa, irmão? Mas se morrer, produz muito fruto. O que ele está dizendo? Eu não vim para ser
um mestre de sabedoria. Eu vim para morrer. Eu sou a sabedoria que os poderosos desse século não conheceram. E eu vim como grão de trigo para morrer. Porque se o Senhor assentasse no trono dos gregos e ensinasse para eles o que é sabedoria, todos esses sábios iriam para o inferno. Compreende? Se ele não morresse. Porque ele trataria com a morte e com o inferno na sua morte. E não na sua sabedoria. Foi isso que ele quis ensinar para os seus discípulos. E então, na sequência desse relato de João 12, ele vai dizer assim: se alguém me segue, se alguém me serve, siga-me. Porque ele apontou para eles o caminho da cruz. Eles estão pensando em trono dos gregos, né? E em tronos de sabedoria. E o Senhor diz: se alguém me segue, siga-me. Porque o grão de trigo caiu na terra para morrer. Viu o que ele está dizendo? Caminho da cruz. Você quer? Se alguém me serve, siga-me. E então ele vai dizer qual é a recompensa. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. Que maravilha, amados irmãos. 2 vezes é relatado que o céu se abre nas Escrituras para aquela voz do céu que diz: este é meu filho amado em quem me comprazo. No batismo e no Hermon, certo? Mas há uma 3ª vez que a voz do céu é ouvida para o Senhor, que não pode ser esquecida. É aí, em João 12, nessa hora crucial da vida do Senhor. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Pois foi precisamente para essa hora que eu vim, diz o Senhor. Então ele diz: Pai, glorifica o seu nome. E nessa hora vem a voz do céu. E diz assim: eu já o glorifiquei. E ainda o glorificarei. Não é maravilhoso? O pai está dizendo para o filho: sim, meu filho, este aí é o caminho. Você é o grão de trigo que veio para morrer. E assim eu glorificarei meu nome. Eu já o tenho glorificado, porque você tem sido fiel no caminho da cruz. E eu ainda o glorificarei. Essa foi a 3ª voz que o Senhor ouviu do céu. 2 de aprovação e uma de confirmação no caminho da cruz. Isso é ser aprovado por Deus. Isso é não buscar glória pessoal. Então essa é uma marca da vida do serviço de Paulo. Irmãos, que seja nossa. Que nós sejamos aqueles que não buscam glória pessoal, que não têm intuitos gananciosos, que não têm motivações impuras. Por natureza, essas moléstias estão todas no nosso coração. Como podemos ficar livres delas? Só há um caminho: permanecermos aos pés do Senhor. O único que é capaz de lidar com esses monstros que estão dentro de nós. Permanecer aos pés do Senhor. O 4º par. Versículos 7 e 8. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos dóceis entre vós. E agora aqui uma linda linguagem e figura. Qual ama que acaricia os próprios filhos. Essa palavra é muito interessante. Ela mais especificamente significa isso mesmo, uma enfermeira, uma pessoa que nutre, que dá alimento. É a ideia explícita da palavra. Mas há também a sugestão de que ela significa, pelo mesmo motivo, ela significa uma galinha que abre suas asas para acolher seus pintinhos. Esse era Paulo e os Tessalonicenses. E essa figura eu acho tão doce e tão linda, porque ela nos lembra outro maior que ele, o nosso Senhor Jesus. Quando ele vai chorar sobre Jerusalém e dizer: quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha. Não é lindo, amados irmãos? Você pode pensar nisso? O Senhor e o Mestre se comparando com essa ave nos seus cuidados. Que coisa mais doce, mais linda. Eu quis reunir teus filhinhos como galinha reúne pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não quisestes. Então aquele templo que no início do seu ministério ele chamou casa de meu pai, não façais dela uma casa de negócios, agora ele não mais pode dizer isso.
ele tem que dizer: a vossa casa vos ficará deserta, porque não reconheceste o tempo da vossa visitação. Com que voz será que o Senhor falou essas palavras naquele monte? Bom, a Bíblia diz que ele chorava. Dor no seu coração, porque ele veio para o que era seu. Luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, que marca preciosa essa dos versos 7 e 8. A galinha que reúne os pintinhos debaixo das suas asas. Como chamaríamos isso? Gastando sua vida por outros. Aí temos essa linguagem, já citamos, né? 2 Coríntios 12, versos 14 e 15, onde Paulo vai dizer exatamente isso. Se eu mais vos amo, eu serei menos amado por vós? Ele pergunta, desafiando aqueles filhinhos na fé. Se eu mais vos tenho amado, eu serei menos amado por vós? Ele diz, mas em outras palavras, mesmo que seja assim, eu tenho uma decisão no meu coração. Eu me gastarei. E ainda me deixarei gastar em benefício das vossas almas. Quer vocês me amem, quer vocês não me amem. Gastando a vida por outros. Vamos avançar para o quinto par. Versos 9 e 10. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, dia e noite, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. E vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Como vamos chamar esse par? Fornecendo modelos, particularmente de labor e fadiga. Essas palavras são destacadas aí. Veja que elas estão aí no verso 9. Vos recordais. Paulo acha isso importante, por fornecer modelo de serviço a eles. Então ele diz, vocês sabem e vocês recordam do nosso labor e fadiga. Essas duas palavras. Sabe o que elas significam? As duas. Elas trazem a ideia das dores de parto, de uma parturiente. A linguagem que ele usou também para os Gálatas 4,19, você se lembra? Meus filhinhos, tecnós, filhinhos de peito, criancinhas, por quem eu sofro, de novo, as dores de parto, até que vocês amadureçam, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Foi o tema de um dos encontros que tivemos aqui 2 anos atrás. Que Cristo seja plenamente formado em vós. Então Paulo forneceu esse modelo aos Tessalonicenses. Ele diz, vocês recordam desse labor e dessa fadiga. Agora, querido irmão, nesse tema, para seguirmos para a última e concluirmos, queria que você ouvisse com muita atenção um pequenino texto sobre dores de parto, de um irmão. Ouça, por favor, com atenção. As dores de parto significam que, embora Deus haja soberanamente com a sua mão, quando a demanda, a tragédia e o desvio são intensos e evidentes, Ele não seguirá em frente até que Ele encontre um vaso que compartilhe com Ele os sentimentos e cargas do seu coração. Vamos dar uma paradinha rápida aqui. Deus, porque é quem é, e pelos cuidados que Ele tem com sua amada igreja, Ele é um Deus que intervém. E não intervém pedindo licença para ninguém, porque Ele é um Pai soberano. Ele intervém a seu tempo e a seu modo, e louvado seja o seu nome por isso. Ele age soberanamente e intervém quando na sua leitura ele vê que a demanda, ele vê que a tragédia e a ruína estão imperando. Então ele age a seu tempo sempre e a seu modo soberanamente. Isso é um fato. Agora preste atenção na sequência, que é o que mais nos importa aqui. Embora ele faça isso, ele não seguirá em frente
a partir dessa intervenção. A intervenção foi feita, mas ele não seguirá em frente, até que encontre um vaso que compartilhe os sentimentos e cargas do seu coração. Viu que importante, irmão? Por que Deus não faz assim? Não age, não segue em frente sozinho? Porque ele determinou não fazer. Então Paulo usa aquela linguagem que já citamos aqui também. Porque de Deus nós somos cooperadores. Ele quis fazer dessa maneira. Ele não quis fazer as intervenções solitariamente. Ele quer e sempre quis levantar cooperadores. Lembra o relato de João 21 que citamos ontem? Ele dizendo para os discípulos: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Ora, para que isso? Já tinha peixe no braseiro. O Senhor tinha preparado o café da manhã deles. Por que pedir esses peixes? Que, aliás, não foi nem eles que pescaram, como já explicamos. Não é? Porque, apesar da queda e da ruína, o Senhor ainda segue buscando cooperadores. Que maravilha, amados irmãos. Então ele não seguirá em frente, até que encontre um vaso que compartilhe com ele as cargas e sentimentos do seu coração. Então aqui já demos aí um segundo passo. Que esse vaso entre, escute isso, em profunda cooperação com os desejos do seu coração. E que haja, escute esse outro ponto, uma agonia real por aquilo que é dele. Irmãos, o que traz agonia para o nosso coração? Sabe o que Robert Chapman disse certa vez? Ele disse assim: a maior parte das nossas tristezas são causadas por vontade própria frustrada, incredulidade ansiosa e ego mortificado. Essas são a causa das nossas tristezas. Não tem nada aqui relacionado ao Senhor Jesus. A maior parte das nossas tristezas são causadas por vontade própria frustrada, incredulidade ansiosa e ego, orgulho mortificado. Não devia ser assim. Nós devíamos entrar progressivamente em cooperação com as cargas do coração do nosso Senhor, de tal forma que as suas cargas se tornem agonia para os nossos corações. Quantos servos e servas do Senhor têm agonizado pelos interesses do Senhor? Então, esse é o tema da frase. E ele termina assim, escute agora, tem algo mais aqui que nos importa muito. Estas dores de parto tratam primeiramente com o próprio vaso. O que será que isso significa? Nosso coração entra em cooperação com o coração do Senhor, ele compartilha cargas espirituais conosco, nosso coração agoniza junto com o dele, mas essas cargas tratam primeiro com o próprio vaso. O que isso significa? Significa que é na medida em que o Senhor compartilha cargas do seu coração conosco, que particularmente as impurezas de motivações, de desejos próprios, de buscas próprias em qualquer sentido, são expostas e confrontadas diante da carga que o Senhor tem depositado. Isso sempre acontece com o vaso. Ou seja, a carga do Senhor, na medida em que Ele pode ir compartilhando conosco suas cargas, nos expõe em sua presença. Qual é a sua motivação? O que realmente você está buscando? O que é ministério para você? O que é me seguir e me servir para você? O que você espera de mim? Irmãos, são perguntas muito penetrantes. Precisamos orar sobre elas no quarto fechado, a sós com o Senhor. Senão você não vai chegar a lugar nenhum na sua vida cristã com Ele. Sabe o que o Senhor disse certa vez? Bem-aventurado é aquele que não achar em mim um motivo de escândalo. Ah, irmãos, e quantas vezes achamos nele motivo de escândalo? Porque Ele não fez como nós queríamos, nosso jeito, nosso tempo, nosso modo, não é? Frustrados com Deus. Então ele continua. As dores de parto tratam primeiro com o próprio vaso. 2 pontos.
Vamos ver esse tratamento como ele colocou aqui. Primeiro trato, ambição em fazer algo para o Senhor. Ambição em fazer algo para o Senhor. Segundo, estar em evidência numa determinada posição de serviço. Nosso ego funciona assim. Basta uma caixa de fósforo, nós queremos subir em cima e fazer discurso. Esse é o nosso ego. Então, estar em evidência, repetindo, numa determinada posição de serviço. Se não houver um louvorzinho ali. Se não houver uma palavrinha de encorajamento ou aprovação ali. Se não houver uma recompensa de alguma forma ali. Ninguém me considera. Meu serviço não é importante. Estou aborrecido. Não é? Então ele segue. Estar em evidência numa determinada posição de serviço, sendo gratificado, honrado, apreciado. E conclui, essas dores de parto, finalmente, filtram o próprio vaso, esquadrinham, provam, examinam profundamente o vaso, purificando de interesses pessoais naquilo que concerne a Deus. Então os irmãos vejam que é um caminho estreito. E que todos nós fomos chamados para tomar esse jugo do nosso Senhor, para que possamos aprender dele, que é manso e humilde de coração. Não há outro caminho para nós. Se não tomarmos, todos os monstros vêm à tona. E eles são muito feios. Eles são destrutivos para os interesses do Senhor e são autodestrutivos. Marcos 7, o Senhor nos ensinou isso. Dizendo, de dentro do coração do homem, não de outro lugar. Não é dos outros que possam falar ou não falar isso ou aquilo para você. Não é do ambiente que você vive. Isso é coisa da psicologia. De dentro do coração do homem é que procedem maus desígnios, furtos, adultérios, homicídios, glutonaria, inveja. E ele termina a lista assim. Soberba é o penúltimo item. O Senhor está terminando a lista. E muito interessante. Soberba, ele dá o último passo da lista. Loucura. Porque soberba é a beira do precipício para a loucura. Porque a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então, amados irmãos, Paulo podia dizer que forneceu para eles modelos de dor de parturiente, labor e fadiga. Então, para concluirmos, o último par, sexto, versos 11 e 12. E vós sabeis ainda. E agora, ele sai da ama, a enfermeira que nutre, ou a galinha, como falamos. Veja que bonito. E ele vai para o pai. Da ama para o pai. E ele diz, sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos. A cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Um pouquinho sobre essas palavras e vamos terminar. Exortamos. Tem como raiz aquela palavra muito conhecida entre nós, o parakaleu, do Paráclito, o Espírito Santo. Então, exortar significa isso, chamar para o lado, não é? O colocar-se ao lado como um amparador, o ajudador, o suportador, o advogado, aquele que se responsabiliza pela causa de outro, né? Então, exortamos. Também ele diz consolamos. E a ideia para essa palavra é particularmente encorajar. Esse consolamos. Precisamos muito que os irmãos mais velhos, aos pés do Senhor, vivendo vidas devocionais e de intimidade com Deus, aprendam a colocar ombros debaixo da vida dos irmãos mais novos. Encorajar no caminho do Senhor. Quão necessário é. Nunca se esqueça aquela figura da pirâmide circense. Ela é uma linda figura da obra de Deus, porque nós somos piramidais. Nós temos um coração que cultua heróis. Nós queremos saber quem é e quem não é. Não é? Isso é uma tragédia, irmãos, na igreja. E então a obra do Senhor se torna piramidal. Quem está no topo da pirâmide? Sabe como funciona a obra do Senhor? É pirâmide de circo. Todos os mais fortes, aqueles homens que têm 1,70 m de altura e 1,50 m de largura. Eles estão na base da pirâmide.
E estão com os braços entrelaçados assim, né? E os ossos estão subindo sobre eles. E vem mais uma linha de homens aí, sobe aqui, e outra linha de homens sobe sobre aquela, e outra linha de homens sobe sobre aquela. Aí sabe o que você vê no final? O magrelinho de 60 quilos, que vem assim escalando homens, né? E se coloca lá no topo. E para onde que todo mundo olha quando essa pirâmide é montada? Para o topo, né? Você quer ver o magrelinho se equilibrando lá no topo da pirâmide, né? Essa é a obra de Deus. Isso é ministério na casa de Deus. Os irmãos mais velhos, tendo caráter, visão e vida devocional suficiente para serem a base da pirâmide. E com alegria, suportando os que sobem sobre eles. Irmão, sabe por que nós estamos sentados aqui? Nós estamos sentados aqui porque um dia Paulo teve uma visão do varão macedônio, que disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o evangelho entrou na Europa. E da Europa veio para o continente americano. Nós estamos aqui por causa de Zwinglio, John Wycliffe, John Huss, Lutero, Conde Zinzendorf, George Whitefield, John Wesley. Nós temos gigantes debaixo de nós que entregaram suas vidas ao Senhor. Ombros muito fortes. Nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Que maravilha! Então que nós sejamos capazes de suportar outros sobre nós, sem nenhuma outra ambição. Temos repetido isso reiteradas vezes. Acho que os jovens já cansaram de me ouvir dizer isso. Que alegria eu tenho no coração de ver no nosso país tantos jovens que têm demonstrado interesse real pelo Senhor e pela sua bendita palavra. Amá-la, conhecê-la, estudá-la. É certo que há muita coisa para ser purificada aí. Inclusive ambições, interesses intelectuais, coisas assim. Mas sem dúvida, há ouro puro aí. E o Senhor quer passar esse ouro pelo fogo. Porque há ouro aí. O Senhor quer passar esse ouro pelo fogo, para que essas impurezas sejam exterminadas. E se nosso Senhor tardar, nós tenhamos uma outra geração forte no seu testemunho. Então, amados irmãos, vamos concluir aqui. Esse é o último par. E vamos chamar esse par aí exatamente como está descrito aí. Um pai aos seus filhos, exortando, consolando e admoestando. Já explicamos ontem o sentido da palavra admoestar, uma urgência em comunicar um erro de pensamento ou um erro de conduta e as suas consequências. Essa ideia de admoestar. E aí ele vai dizer que fazia isso para que eles pudessem viver de modo digno de Deus, que vos chama para seu reino e glória. Irmãos, é impressionante como Paulo nunca se perde. Ele tem uma visão tão límpida de Cristo, dos seus interesses, que ele nunca se perde. Tudo que ele faz ou fala tem esse alvo brilhante diante dele. Você está tratando com os coríntios ali, que tinha uma pessoa que estava em relacionamento inadequado com a madrasta, e você conhece bem a situação, 1 Coríntios 5. Nós podíamos pensar em tantas palavras de orientação pastoral. Olha, faça isso, aqui está errado por isso não é assim. Mas sabe o que Paulo faz? Paulo fala assim: nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Celebremos a festa, não com fermento de malícia e inveja, mas com os asmos de sinceridade e verdade. É assim que ele trata a fornicação. Ele aponta para a glória do Cordeiro Pascal e da glória do pão sem fermento. Irmãos amados, que nós mantenhamos essa visão diante de nós e que ela seja uma visão governante nas nossas vidas, porque então nós podemos avançar no que concerne aos interesses do Senhor enquanto vivermos, porque é para isso que nós vivemos. O Senhor continua então assim falando ao nosso coração. Vamos orar e concluímos. Obrigado, Senhor,
pelo privilégio sublime, santo que temos de ser chamados teus filhos, tua propriedade. Muito obrigado. Confiamos também às tuas mãos aquilo que o Senhor mesmo tem nos confiado. Pedimos ao Senhor que nos ajude a sermos servos melhores, a agradar teu coração como filhos e servos, buscarmos teus interesses, repousarmos em ti, termos uma alma sossegada e que espera silenciosa no Senhor. Ó Senhor, filtra-nos, prova-nos, esquadrinha-nos e ajusta-nos aquilo que está realmente no teu coração. E por tua misericórdia, continua compartilhando tuas cargas conosco, Senhor. Queremos ser teus cooperadores, para o louvor da glória da tua graça. Em nome de Jesus oramos. Amém.